Olá, Pierrela. Boa noite. Obrigado de qualquer forma por ter aceitado nossa proposta de entrevista. É uma grande honra recebê-lo. Sem problemas, eu aceitei. Cedi a sua violência. Vou. Você é autor, palestrante, dissidente em algum lugar e especialista em globalismo. Dizem isso. Então, atualmente, fale-nos um pouco sobre a situação geopolítica. Tudo está indo muito bem. É a paz em nosso mundo, serenidade. Bom, eu paro. Ah, meu Deus, o acordo deste tempo, o que está acontecendo, evidentemente, na Ucrânia, Gaza, Israel, no Oriente Médio. O endividamento colossal do Estado americano, o Estado federal, que ultrapassou 34 ou 35 trilhões de dólares. Basta acessar o site Waze-Debit para a dívida. É clock. E você terá o número oficial da dívida do Estado Federal americano, mas também todos os tipos de endividamento nos Estados Federados, etc. E é um relógio que corre. Bom, isso não pode durar eternamente. Você tem uma invasão migratória na Europa. França, Alemanha, Itália, Espanha, Países Baixos, Suíça, etc. De 1900 a 1920, enfim, a Europa. Ou a civilização francesa, ou a civilização italiana. Na verdade, a civilização europeia está desaparecendo. Ela está desaparecendo, então estamos chegando ao fim de um mundo e as tensões, o que está acontecendo na Ucrânia, Rússia. E como eu sempre digo, o globalismo passa por um sacrifício humano. Então, mais cedo ou mais tarde, a que velocidade? Evidentemente, eu não poderia dizer, mas haverá eventos brutais para passar, segundo o ideal dessas pessoas de essência satânica, para um ideal superior que passa por um sacrifício humano. Entendido a guerra. Já a política vacinal, tudo que é RNA mensageiro com os bolas, as Manceles para a Moderna, etc. Isso não ajuda, mas o processo está acelerando. Na verdade, não posso dizer a que velocidade vamos colidir com a parede, mas estamos indo. Mas então, grandes passos. Você vê várias facções se confrontando? Temos esperança do lado dos BRICS, por exemplo? Então, tive a oportunidade de fazer, algumas semanas atrás, uma entrevista na Média 442. Fizeram-me uma pergunta semelhante, uma pergunta idêntica. E eu disse, basta olhar para o último encontro anual dos BRICS, então Rússia, China, etc., com os novos membros desde janeiro deste ano. Então é preciso adicionar o Egito, a Etiópia, a Argentina, os Emirados Árabes Unidos. E, de qualquer forma, o relatório final, na época de agosto de 2023 dos BRICS, com Putin que ficou em Moscou e fez uma videoconferência. Então, BRICS reunidos na África do Sul, em Joanesburgo. E, na verdade, é o programa de Davos, governança mundial. ONU modernizada, mas agora em um contexto multipolar. Há 94 composições. Basta ler o relatório em 94 propostas, com a implementação de uma economia descarbonizada. Enfim, o programa de Davos, mas a moda multipolar. Com o FMI modernizado, enfim, tudo adaptado à moda multipolar ou à moda davosiana. Eu tenho duas perguntas. Uma sobre Putin. Você diz que ele é um globalista. Mas você também diz que há vários tipos de globalistas. Então, há na organização planetária, a governança mundial, você tem dois tipos de governança mundial. E há a governança mundial unipolar, ou seja, o mundo anglo-saxão e o resto, as migalhas. E então, o que Putin, ou mesmo a China querem, é uma governança mundial multipolar, mas com blocos continentais. E isso é o que é terrível, é que eu tenho a informação. Eu a coloquei no meu livro As Permanências da Geopolítica e a Mística Russa, dos Romanov, até Putin, onde coloquei o texto escrito Amant pour Putin. Nos vestiaques que fiz traduzir, onde ele diz que é necessário estabelecer uma união eurasiana supranacional, inspirando-se no modelo da União Europeia.
Então, a União Europeia, a União Eurasiana, a União Africana, você tem a União Norte-Americana que ainda não nasceu, mas que está em preparação em um quadro de NAFTA melhorado. Enfim, não é mais o NAFTA. É México, Estados Unidos, Canadá. Ponto. Foi melhorado, se posso dizer, com Trump. Ponto. Então, NAFTA, o Super NAFTA, sob a direção de Trump, é México, Estados Unidos, Canadá. E o objetivo, então, é criar esses blocos continentais para os partidários do mundo multipolar. E isso é o que Putin deseja, que ele disse e escreveu. Repetiu. E, aliás, é simples. Por mais que eu diga em conferência, etc. E assim, desagradar a dissidência, que é amplamente pró-Putin. Eu acho que a dissidência, eu acho que é a única, não para me opor à Rússia, que é uma esplêndida civilização, mas a Putin e ao mundo que está ao seu redor. É que, na verdade, a Rússia de Putin, de qualquer forma, em seu artigo Desvestia de 2011, e que continuou nesse caminho, quer estabelecer uma União Eurasiana supranacional, portanto, por definição, contrária aos interesses nacionais russos. E então você tem uma ala americana que é a favor desse tipo de organização. É Trump. Ponto. A ala que é pró, enfim, que é unipolar, são todos os Biden, Obama, Bush. Ponto. E Trump, ele é a ala multipolar. Daí essa concordância entre ele e Putin com um fundo, entre aspas, de classicismo, como o vínculo Lubavitch. E isso realmente precisamos destacar. Você tem uma fração do mundo judeu. Não devemos ver o mundo judeu como um mundo unido. Uma fração do mundo judeu Lubavitch, que eu chamo de católicos do mundo judeu. Ou seja, pessoas contra o... Eu concordo com eles, mas que são fundamentalmente anticristãos e, portanto, incompatíveis com a Rússia ortodoxa de Putin. E você tem uma aliança entre esses Lubavitches e Putin e uma simpatia com os Lubavitches pró-Trump, que também são, por valores clássicos, e sempre anticristãos. Lembro que no judaísmo, tal melhor de Babilônia e de Jerusalém, o Cristo é castigado em excrementos ferventes. É o documento oficial, Tratado Egípcio, 56b, 57º, leiam a tese em excesso de Thierry Murcia, a Kalir. Bom, afinal, de qualquer maneira, não é Thierry Murcia, esse especialista que deveria ter feito a coisa. E apenas confirmou uma coisa que é conhecida no mundo judeu, mas pouco divulgada fora desse meio, porque, bom... Na verdade, você tem uma oposição na arquitetura da governança mundial. Ponto. Como eu disse, então, governança mundial, seja unipolar, ou seja, casa com um único cômodo. O mundo anglo-saxão e as anexos, os banheiros reservados para os outros. E então você tem um mundo multipolar a Putin, onde a casa tem diferentes cômodos, uma distribuição relativamente equitativa dos interesses financeiros, políticos, dos interesses de cada bloco continental. E então, é aí que as coisas se batem. E há, além disso, uma oposição de ordem espiritual entre uma visão mais conservadora, marcada pelo mundo Lubavitch do lado russo, anticristão, com um mundo ortodoxo ligado ao mundo Lubavitch. Na verdade é do Philippe de Villiers, ligado a Gilles William Goldenow. Quando o Philippe de Villiers lhe fala da mesma luta entre a Vendée e a Judéia, eu tenho vontade de dizer, um Philippe de Villiers. Senhor de Villiers, você tem certas qualidades, mas você está completamente fora de ponto nesse aspecto. Ponto. E em frente a um mundo liberal libertário judeu, Al-Azeninsky, que antes de estar à frente do Estado ucraniano, tocava piano de cauda. Então, é uma oposição realmente completa. Mas, em ambos os casos, é verdade. Além disso, você ri, mas eu vi o vídeo, de fato. Sim, bom, enfim. Enfim, não vamos nos aprofundar demais nesse aspecto da personalidade complexa da economia. Aberta para o mundo. Ponto. Aberta para tudo que se move. Do que se trata? O que você... então. Sim, os BRICS. O ocidentalismo sobre os blocos ocidentais. O que você pensa sobre a força muçulmana, islâmica, exceto os Emirados Árabes Unidos, etc.? Então, há uma coisa, eu disse no passado, repito hoje. Sei que isso surpreende, choca. Ponto. Uma coisa que eu noto é que nas constituições dos países muçulmanos não há, como dizer, nenhuma lei
nenhuma característica em favor de tudo que é wokismo, LGBT, etc. O que faz com que esses países muçulmanos sejam um obstáculo à difusão dos valores, entre aspas, os valores ocidentais. Portanto, eu preciso ter a honestidade de reconhecer que esses países bloqueiam, de qualquer forma, freiam consideravelmente a difusão de valores. Enfim, valores, na verdade, mortais. Mas, ao mesmo tempo, é preciso reconhecer também uma coisa. A civilização dos países europeus, Espanha, França, Itália, não é o islamismo, assim como não é o judaísmo rabínico, o Talmud, no qual a França é o catolicismo nascido do batismo de Clóvis. Mas a Revolução de 1789 e o Vaticano II depois, isso causou uma confusão. Ponto. Portanto, vivemos na verdade uma época de confusão. E na verdade chegamos a um grau tal de confusão que as coisas não podem mais ser resolvidas de maneira pacífica. Ponto. Humanamente, parar com certas fórmulas, mas humanamente está acabado. Portanto, não devemos nos iludir, nesse sentido de que as mentes estão muito desreguladas, desestruturadas. Ponto. O sistema está viciado com líderes como Macron, mas também é preciso ver todos os altos funcionários, todas as pessoas que não vemos, que estão nos bastidores, na área financeira, na área política, na área militar, na área da magistratura. Na França, na Espanha, na Alemanha, etc., ligadas a institutos, claro, Davos, mas você tem o Instituto Berggruen, McKinsey, a Trilateral, enfim, Bilderberg, enfim, bom, enfim. E então é uma rede. Bem, isso só pode mudar por um evento brutal e sangrento. Do tipo de guerra, por exemplo? Guerra civil e guerra em geral. E aí, que vençam melhor? Na verdade E as pessoas que têm a mente? Olhem a política de vacinação, onde as pessoas foram vacinadas. Embora essas vacinas de RNE, eu coloco vacinas entre aspas, porque não são vacinas de verdade, quando foram impostas às populações na França e em todo o mundo em 2021 e 2022. Não conhecíamos ainda a fase 3, que permite conhecer a segurança ou não da vacina. Isso foi implementado em 2021, 2022, e o RNA mensageiro para a Pfizer, a fase 3, foi em abril ou maio. Portanto, não conhecíamos o resultado da Moderna. Eu acho que foi em novembro de 2022, isso. Então, eu coloquei isso a mais, as referências no meu livro das origens globalistas. Os franceses não se revoltam. Os franceses, os holandeses. Então, eu quero dizer, mas o que é preciso para que as pessoas entendam? Como eu disse há mais de 20 anos, é preciso que a geladeira esteja vazia. Ponto. É preciso de coisas primárias. Ponto. E lá na desgraça, mas na profunda desgraça, as pessoas acordam, mas de maneira brutal, quero dizer, burra e má. Há também o receio de que essa corrente de violência seja recuperada por nossos inimigos para dizer, ouça a geladeira, vamos enchê-la. É isso também. Isso aí. E o presente envenenado. Ponto. Ou seja, estamos oferecendo oficialmente uma possibilidade de sair. Portanto, na verdade, é preciso realmente um colapso completo, de tal maneira que até nossos inimigos estejam incapazes de produzir e apresentar uma solução alternativa. Enquanto aguardamos esse momento fatídico, há um lugar onde seria melhor do que aqui, por exemplo, para se refugiar. Então, é preciso evitar as grandes... Tudo será... Bom, primeiro, tente ir para o campo. Longe dos centros urbanos, longe dos centros militares, base militar, Toulon, por exemplo. Uma base, isso, base naval. Ponto. Mas tente ver talvez do lado da Bretanha, onde será menos atingido. Ponto. Ação. Tudo será atingido, mas em menor grau. Ponto. E fora da França, há possibilidades? Você tem as ilhas Kerguelen. Na verdade, será planetário. Ponto. Então, é claro, talvez encontraremos lugares na África, do lado do rio Zaire, enfim. Do Zaire, enfim, do rio. Não sei mais como se chama, não importa, zonas. Bom, ainda teremos que lidar com os mosquitos e os leões, mas é isso. Embora talvez a fauna e a flora não tenham, bom, enfim, brincadeiras à parte. Será planetário. Ponto. Na verdade, há uma crise financeira. É isso que as pessoas não entendem. Disseram-me. Mas você anuncia isso há anos e anos. Mas não há crise. Sim. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, vivemos uma época em que conseguimos prolongar um problema sem ainda alcançar uma queda. Ponto. É como as pessoas com doenças incuráveis.
Ponto. Há 50 anos, 70 anos, uma pessoa com câncer morria rapidamente. Hoje conseguimos prolongar doentes por anos. Ao mesmo tempo, há doentes incuráveis, mas conseguimos prolongar por anos. Ponto. A pessoa morre, mas em vez de morrer em 6 meses, como era o caso há 50 anos, conseguimos 5 anos, 8 anos, 10 anos. No mundo das finanças, com algoritmos, etc., conseguimos prolongar a besta. Ou seja, sabemos que o sistema está queimado, mas conseguimos, por acrobacias de todo tipo, prolongar o sistema. Isso aí. Acrobacias do sistema financeiro que devem levar a um colapso em conexão com uma celebração esotérica. Ponto. Isso, é preciso lidar com esses parâmetros. Uma celebração ligada a, digamos, a parâmetros religiosos próprios a esse sistema de essência satânica. Eles devem lidar com isso. Quando você tem uma Christine Lagarde que em 2014, em janeiro, portanto, na época, à frente do FMI, fazia a apologia do número 7. Tivemos vontade de dizer, mas Christine, você não está bem? Afinal, sim, está bem, na cabeça deles. Para essas pessoas, é preciso lidar com parâmetros de ordem financeira e ocultista para chegar a uma nobilitação, uma oferta sacrificial. Portanto, no ideal deles, é preciso lidar com parâmetros materiais ligados a princípios espirituais próprios, à sua mentalidade distorcida. Não conhecemos tudo. Você disse, eu acho, em uma conferência, na verdade, essas pessoas distorcidas fazem o mal e no domingo vão ler. Alguns, não todos. A família real da Inglaterra, talvez ainda. Lógica para eles de fazer isso vai consertar? Não sei quando isso vai renovar algo. Na verdade, essas pessoas, falo das elites, é o que chamamos de redenção pelo pecado dentro do pecado. Ou seja, o ideal vem da Caba. Basta ler os trabalhos de Gershom Shell na Universidade Israelense. Guerra civil, guerra em geral, crise financeira, suicídio e reversão das leis da natureza. Quanto mais distorcido, melhor. Mais chegamos, entre aspas, a um bem. É assim que é. Na verdade, é preciso entender isso. Há aqueles que querem isso imediatamente, aqueles que não querem isso imediatamente. Na verdade, há brigas internas. O globalismo é subvertido em facção rival na escolha do ideal da família que deve reger tudo isso. Uma vez que o caos estiver instaurado, um estilete que ocorrerá. Ponto. É difícil colocar datas e símbolos quando não se controla mais bem. Ponto. Como isso acontece? Em um determinado momento, nossos inimigos controlam muitas coisas, mas não controlam tudo. Em um determinado momento, isso escapará das mãos. É isso que nos ajudará, ou que ajudará a nos sair dessa. Lá, por enquanto, eles canalizam, são os mestres do jogo. Enquanto houver um mínimo de comida nos ferigotes, enquanto o pagamento cair no final do mês, enquanto houver televisão, enquanto houver eletricidade, coisas básicas que, em um caso, isso se sustenta. O dia em que isso acabar, ciberataque, crise financeira, que isso junte, que a máquina se desregule, então as pessoas lutarão até a morte por um pedaço de para-sis. Eu tenho uma pergunta que me vem porque Klaus Schwab anunciou um ciberataque há alguns anos. Já desde, eu acho, 2019 ou 2020. Sim, é verdade. Ele tem interesse em que haja um ciberataque? Você acha? Sim, porque quando há ciberataques, é o princípio do bombeiro pirômano, colocamos fogo e chegamos com a solução. É preciso saber que Schwab é o que eu conto no meu livro das origens. Portanto, nas edições Cultura e Raízes, explicam que há um trabalho com o Schwab, enfim, Davos e um instituto americano, cujo nome me escapa. Eles querem fundir tudo que é o mundo das finanças e as redes sociais com tudo que são serviços secretos. Por exemplo, a nuvem da Amazon já está integrada ao ME6. De espionagem inglesa. Eu coloquei as referências. Na verdade, o caos justifica a implementação de medidas que não poderíamos implementar se o caos não existisse. Aqui está. E eu sempre uso essa expressão do diplomata Charles Morris de Talleyrand, agitar o povo antes de usá-lo. O princípio do Orangina. Aqui está. Antes da hora. Obrigado. Vou colocar um pouco de humor nisso. Situação bastante catastrófica. Sim. Você se situa mais ou menos
Em que momento esse caos que está sendo anunciado? Há 50 anos? Então, é claro, o caos começou há anos e anos. É claro que estou impossibilitado de dar um período de essência, que estamos cada vez mais chegando ao fim. Temos um elemento-chave, que é a desestruturação das mentes. Jovens e menos jovens. É ainda mais evidente entre os jovens, mas o fato de que, por exemplo, nas escolas de negócios, os exames, isso era uma obrigação. Eu fui obrigado a me submeter. São os quesimento. Ou então, eram perguntas muito curtas, exigindo 8, 10, 12 linhas, mas não uma dissertação. Porque o próprio de uma dissertação de apresentar um tema obriga a lidar com muitos cursos e a encontrar como introdução 2 partes, uma conclusão, um desenvolvimento com afirmações, com nuances que obriga que, uma vez a vida não é em linha reta. É preciso lidar em uma conclusão que resume o que contamos, mas que abre um espaço para o futuro em função de todos os parâmetros que apresentamos. Isso, é claro, estava fora de questão porque os estudantes são vítimas da educação nacional. Assim como eu fui uma vítima e como todo mundo, somos vítimas da educação nacional, simplesmente. O que me salvou foi meu ambiente familiar. Aqui está, uma mente clássica e estruturada que me permitiu, que me impediu de mergulhar. Mas quando esses estudantes têm a mente desestruturada, mas eu não os critico. É culpa do sistema e dos próprios pais, que também são vítimas do sistema. A expressão é um pouco brutal, mas a sífilis gera uma sífilis que gera uma sífilis, e isso faz bola de neve. Portanto, eu não critico. Eu digo que é um privilégio ter pais que se conscientizaram da coisa, que limitaram a caixa. E, portanto, eu só tenho compaixão por esses estudantes que são vítimas, estudantes e alunos antes. Mas o problema é que em um determinado momento, o sistema não se sustenta mais. É quando líamos as cartas dos soldados durante a Primeira Guerra Mundial, homens que estavam nas trincheiras, exaustos, escrevendo em situações onde não tinham mesa perfeita. Não, às vezes eles escreviam, e eu sentado, etc., deitado, eles escrevem perfeitamente e não se importam com o francês. E o que eles receberam eram pessoas do povo, na sua maioria, cujos ancestrais, bem, os pais, não falavam francês, eles falavam bretão, dialetos, etc. Então nós partíamos de pessoas que não tinham, eu diria, as boas disposições desde o início, mas que receberam, e esse é o lado positivo, que quando se recebe uma boa formação aos 8 anos, 10 anos, 15 anos, bem, mesmo que sejamos de origem social modesta e que os pais não falem francês, podemos formar homens e mulheres em um bom produto, que saberá raciocinar, escrever. E os soldados são um exemplo típico, E hoje é por isso que eu tenho, na verdade, eu desculpo a juventude e os menos jovens, A cada geração, nos afastamos. Eu tenho muitas desculpas. Mas em um determinado momento, isso desmorona. Há uma incapacidade de raciocínio de estruturação do pensamento. É o emocional. Quando você tem um atentado, todas as pessoas que colocam flores, velas e bichinhos de pelúcia. Bem, sim, fazemos isso hoje. Mas em uma verdadeira civilização, não fazemos isso. Na França ou na Itália, em 1900 ou 1950, íamos pedir missas pela salvação dos falecidos. Não íamos colocar bichinhos de pelúcia ou flores, ou rigor. Talvez uma flor, mas íamos pedir. Na verdade, havia uma mentalidade completamente diferente, porque houve uma ruptura na transmissão de uma civilização ao longo de séculos e séculos. E aqui está. Justamente para o atentado no Crocus tem para você um objetivo de desvio de atenção, ou de encontrar um culpado ideal para iniciar uma ofensiva. É a que encontramos as ideias úteis, eu acredito que dos tadjiques, bem, da Europa, da Ásia Central. As pobres ideias úteis, que eu chamo de Ravaillacs do canto. Ravaillacs é aquele que foi usado para matar o assassinado Henrique IV em 1610. Portanto, encontramos as ideias úteis, de acordo com tudo que eu pude ler, com toda a prudência, porque é claro, por enquanto não conhecemos mas os serviços secretos anglo-saxões podem não estar muito longe. Você já sabe do atentado sangrento de Beslan de 2004 ou 2005, que fez mortos em grande quantidade.
Os anglo-saxões não estão muito longe. Bem, eu penso no atentado de Bolonha na Itália em 1980. Bem, não são as Brigadas Vermelhas, oficialmente são os malvados Brigadas Vermelhas. Na verdade, precisamos olhar para o lado do Gládio. E lá, há o equivalente do Gládio. Bem, eu coloco aspas, porque a palavra não se aplica à Rússia de Putin. Mas o que aconteceu em Moscou, usamos olhos úteis para obter outra coisa. Coisas das quais podemos adivinhar certos pontos, outros não. Colocamos óleo na fogueira, criamos tensões. Isso também justifica medidas de segurança no Ocidente, porque o que aconteceu em Moscou, vamos dizer, mas isso também vai acontecer na Europa, o que é totalmente possível. Com os Jogos Olímpicos. Em Paris, é totalmente possível que haja um ataque, mas só para a bandeira, que justifica medidas de segurança que não poderíamos ter instalado se não houvesse essas medidas de segurança. De qualquer forma, as medidas de segurança faciais, reconhecimento facial, etc., essas medidas que vão ser implementadas, que estão sendo instaladas na França, não serão removidas após os Jogos Olímpicos. Portanto, um atentado só pode reforçar, acelerar o processo. De qualquer forma, estamos constantemente indo em direção ao fortalecimento das medidas de segurança, e ao contrário da liberdade, do anonimato. Além da digitalização cada vez mais forçada, que faz com que saibamos que você compra tal produto em tal lugar, a tal hora, em tal loja. Bem, tudo vai na implementação de uma escravidão. Simplesmente há coisas que vão acelerar. Se houver um ato terrorista, ou não, os maus muçulmanos, entre aspas, porque na verdade usamos pobres ares para fazer atentados que ainda servem à oligarquia. Portanto, o que é tão perturbador é que os franceses não sabiam tilt. Bem, franceses, alemães, italianos, exceto alguns, é claro, pontuou. Mas ainda não há a massa crítica para dizer. Bem, escutem. Em frente, todos os Macrons e companheiros. Entendemos, pessoal, vocês param com suas codificações. Bem, não. Não, precisamos de mais segurança. Na verdade, mais algemas nos pulsos e nos tornozelos. Mais controles, mais surpresas. Aqui está. Para a segurança. Para a segurança. Sacrificaremos nossas liberdades. Eu penso que a massa crítica não é necessariamente a maioria das pessoas. Não, sim. Não atingimos... Massa crítica. Pontuou. É preciso sim. É preciso a coisa. Não sei o que. Mas afinal, sim, a desgraça onde as pessoas não têm mais sua vida cotidiana assegurada. A comida na geladeira, as férias, os pregos. Não conseguimos pagar as contas de eletricidade. Não, é preciso as pessoas. É preciso... A natureza humana é terrível. Ela é feita para a escravidão. Enquanto assegurarmos os produtos, as necessidades básicas, bem, é bom a televisão como a... Bem, é bom. Não. É preciso que as pessoas sejam quebradas em sua vida cotidiana. E isso, não importa a origem social, nível de estudos, e não importa a cor da pele. É isso, é humano. Não importa o lugar da terra. Talvez encontremos um povo mais rebelde que outros. É possível. Mas, em regra geral, o humano lia a Boete. Eles são grandes apenas porque estamos humanos de joelhos. Aqui está, e a servidão completa, redigida aos 18, 19 anos em latim. Que conta, bem, em resumo, assim que asseguramos pães e jogos, 100 anos de cerceamento, em resumo, as pessoas se mantêm. Bem, isso não mudou. A natureza humana não muda ao longo dos séculos. A história, em história, tudo foi inventado. Simplesmente o que muda é a apresentação de material e técnica que faz com que avancemos mais rápido. Bem, isso, por exemplo. Bem, mas na verdade a natureza humana há esses lados cansativos. Bem, ainda não é o mesmo caminho. A Terra muda, mas é... Aqui está, e há uma psicologia. A Boete, ele disse tudo. Aliás, eu apresentei trecho-chave. Lá, aqui, em um dos meus livros muito modernos. Um aspecto sobre a moeda. Você falou sobre o Fênix, a moeda mundial prevista para 2018. Foi publicado em 1988 na Economist. Aqui está a famosa capa do Economista. O que você pode dizer sobre isso? Estamos nos trilhos. Simplesmente, eles não podiam. Não disseram em 2018. Disseram no horizonte. Então, sempre o cursor. Na verdade, estamos lá. O Unicoin foi lançado há cerca de um ano. Com as moedas digitais, tudo isso sob a égide do BRI, o Banco de Compensações Internacionais criado nos anos 30 por Jean-Marc Chartres. O ministro da Economia do Terceiro Reich, um pequeno detalhe,
que não teve problemas. Na verdade, sim, ele teve alguns problemas, mas deveria ter sido fuzilado por sua lealdade ao Terceiro Reich, porque ele ajudou Hitler a se fortalecer. Morreu tranquilamente em sua cama nos anos 70. E ele desempenhou um papel-chave na criação do BRI, que é o Banco dos Bancos, que supervisiona o BCE, o Banco da Inglaterra, o Banco do Japão, o Fed, etc. E tudo isso para estabelecer moedas digitais, que vão constituir a rede para a moeda digital mundial. Aqui estamos nos ajustes. Suíça, lembramos. Sim, Suíça. Basileia. Basileia, sim. Além disso, é o mesmo nome que a sonoridade do sacrifício humano. Eles têm senso de humor. Lembro que coloquei isso no meu livro das origens do mundialismo. Você tem uma entrevista com Klaus Schwab, o chefe de Davos, em seus apartamentos privados, e em uma prateleira, você tem ao fundo o ônibus de Lenin. É assim. Uma nação também mundialista. Na verdade, Lenin é o protótipo da tecnocracia, com os meios da época mais rudimentares. O anticristianismo. E o controle permanente. Eustache Mellin falou sobre isso em seu livro. É perto do Federal Reserve. Exatamente que eu li. Ele também fazia parte do bloco Rothschild e outros. É importante saber que Trotsky foi financiado. É preciso ler os trabalhos do acadêmico inglês, naturalizado americano Anthony Sutton. Você encontra isso nas edições Cultura e Raízes, com a trilogia Wall Street, os bolcheviques, o nazismo e Roosevelt. E para os bolcheviques, você tem Trotsky, que foi financiado ele e seus acólitos pelos bancos anglo-saxões. E até o barco de Trotsky em direção a Petrogrado, ou melhor, São Petersburgo, hoje, foi abordado pelos canadenses. E eu creio que houve a intervenção de Woodrow Wilson, o presidente americano, para permitir que Trotsky e seus amigos fossem a Petrogrado. É importante saber, é preciso ler Anthony Sutton, que o primeiro esboço da embaixada soviética na verdade, que é uma representação diplomático-comercial, que nem estava em Washington, mas em Nova York, que estava nos prédios de Wall Street e que o chefe era em 1918, então a Revolução Bolchevique estava prestes a acontecer, e que o chefe da jovem embaixada soviética, que ainda não tinha o nome de embaixada soviética, mas representação diplomático-comercial, não era nenhum russo, era um alemão chamado Ludwig Martens, vamos dizer como bem... Você nos explicou, antes de começarmos a gravar, seu percurso acadêmico, e você fez uma tese em ciências políticas, e você nos explicou que teve uma nota para o terceiro ciclo, ou melhor, o que chamávamos de terceiro ciclo na época. E você teve obstáculos? Explique-nos. Então sim, porque na verdade, minha tese, terceiro ciclo, agora diríamos mestrado, mas na época, era antes da guerra. Não digo que em 1918, mas antes. Em uma época falávamos de terceiro ciclo, e na verdade eu preparei, era a visão que a Alemanha tinha da Europa da Idade Média até a União Europeia. E então, minha tese era... Continuei por esse caminho e fortaleci, e isso resultou no meu primeiro livro, Minoria no Jornalismo, investigação sobre o plano alemão, que vai bem em direção à Europa. E assim, eu falava sobre a construção europeia. Na verdade, todos os textos fundadores da construção europeia, regionalização, proteção de grupos étnicos, língua regional, basca, catalã, etc., cooperação transfronteiriça e federalização da Europa, oficialmente europeia, tudo era alemão. Por exemplo, o lançamento de uma Europa com estrutura federal, esse termo exato, foi lançado em 1987, com os líderes de todos os Länders, então Baviera, Baden-Württemberg, etc., e o governo alemão, e eu me baseava nas revistas jurídicas especializadas alemãs, e era um jurista alemão da época, chamado Rudolf Erbeck, que, eu copiei, referência, data de rodapé, aqui está. E evidentemente as declarações que eu mostrava, as declarações, as referências que eu trazia, as informações que eu apresentava eram contrárias à amizade franco-alemã que nunca existiu, exceto para os ideólogos. E meus terceiro ciclo eram pró... É importante dizer também que para meu terceiro ciclo, havia um certo Jean-Paul Bled, que estava na Sorbonne, mas que na época também foi diretor do Centro de Estudos Germânicos de Estrasburgo.
Evidentemente, minha tese nunca foi apresentada. Então ele teve um jogo duplo por parte desse personagem. Porque estávamos nos anos 90, onde a Sérvia seria atacada em 1999 pela OTAN, etc. E então, havia aqueles, entre os meios da dissidência, soberanistas, havia aqueles que eram a favor da Sérvia e contra a OTAN. Ponto. E entre aqueles que eram a favor da Sérvia, havia esse famoso Jean-Paul Bled. Ponto. Mas eu consegui provar sua duplicidade, pois consegui provar por um documento que coloquei, o original, aliás. No meu livro original, coloquei no meu livro das origens mundialistas que fazia parte de uma associação em favor dos kosovares, ou seja, inimigo dos sérvios. Ponto. E houve alguns problemas depois com os sérvios que não entendiam porque ele tinha um pé em... aqui. Então ele não me aprecia muito. Mas considerando que coloquei o documento, aqui está. E ele era também um partidário da Pan-Europa, pois fazia parte. Então não sei se ainda é o caso em 2024, mas na época da fundação Kudanov Kalergi. Com Raymond Barr. Ponto. Aqui está. Entre outros. Só pessoas importantes. Mas você teve a nota, eu acho, de máximo. Para minha tese, então Paris Saint-René Descartes eu tive a nota mais alta com os elogios do júri. E infelizmente, mas mesmo com a nota mais alta, não consegui me tornar professor titular porque era politicamente incorreto. Aqui. O que eles te disseram exatamente? Você não tinha... Então, na verdade, isso é o que é terrível. É a conversa, as declarações feitas são tão obscuras. É interessante, mas não se encaixa. Não há o espírito. O espírito... Ah, sim, o espírito da escola. É quando fui expulso de uma escola de negócios. Sim, porque lá, eu não tinha o espírito da escola. Sim, é verdade. Eu não tenho o espírito do mundo sem fronteiras e do Deus Mamãe e do dinheiro. Ponto. Isso certamente não é minha referência. Na verdade, esses meios acadêmicos, vou te dizer uma coisa. Esses meios acadêmicos, em tudo que diz respeito à história, relações internacionais. Fundamental. Nós nos entediamos, etc. E não estudamos as causas. Quando falamos do nazismo, por exemplo, vamos destacar os lados negativos do nazismo. Ponto. Não há problema, dada a destruição causada. Ponto. Mas o que me interessa são as fontes de financiamento do nazismo. Ponto. E isso não vamos estudar. Ponto. Então, sim, houve um que estudou. É esse acadêmico que citei, inglês, naturalizado americano, Anthony Sutton, que trouxe informações concretas sobre as fontes de financiamento e da cooperação entre a indústria germânica com o mundo industrial americano. Entre outras, para os sentidos sintéticos, onde havia a ramificação alemã, e a ramificação americana, onde na ramificação americana havia Paul Warburg. Havia O criador da festa. o criador da festa em 1913. Aqui está. E isso nunca estudamos. Sempre vamos dizer que é malvado da Ásia, estaremos totalmente de acordo, mas as fontes de financiamento... E aqui vemos os bastidores do mundo das finanças, do mundo anglo-saxão. Ponto. E aqui, a liberdade, a democracia, os direitos humanos, isso sofre um golpe. Na verdade, a Universidade Francesa. Nós nos entediamos, não aprendemos nada. É debilitante. Evidentemente, eu chegava com um salto na maré de Canard. A cooperação transfronteiriça, o Instituto Europeu é alemão, todos os fundadores são alemães, e um dos dirigentes do Instituto, o AREF, a Associação das Regiões Fronteiriças Europeias, criada em 1971, um de seus chefes se chamava Wolfgang Schäuble, que foi um dos ministros das Finanças de Merkel. E o objetivo é transformar as fronteiras dos Estados em fronteiras administrativas entre a França e a Alemanha e a Polônia, a França e a França. Portanto, há uma fronteira administrativa, não é mais a fronteira estatal, não é mais a fronteira da soberania de um Estado. Aqui está, e além disso, em meus trabalhos posteriores, mostrei que a Pan-Europa desempenha um grande papel. Lembro que o hino europeu da União Europeia foi escolhido pela Pan-Europa. Em 1926, com Richard Kodanov Kalergi, relacionado ao esoterismo de Krishnamurti, que estava ligado a Lisbele, que estava particularmente ligado a Blavatsky, o esoterismo luciferiano, enfim, a sífilis na cara. Lembro que o Parlamento Europeu, a arquitetura do Parlamento Europeu, é a Torre de Babel. Tudo isso não se aprende na universidade, mas por quê? Você não tem dinheiro suficiente para terminar a torre, não? Sobre os símbolos, que também é uma de suas especialidades, o que você poderia dar como sinal recente, por exemplo, nas datas, não sei, 22 de março, ou outras coisas que você...
Aqui, à primeira vista, não. À primeira vista, não. Você sabe, às vezes, quando há um evento e há uma razão profunda, às vezes não sabemos tudo, isso escapa, não temos o reflexo imediato, ponto. Minha primeira vista, não. Aqui, queimando para o ponto, não posso lhe dizer, ponto, mas acho que os eventos que brutais acontecerão mais cedo ou mais tarde estarão em referência a datas, seja da cabala, seja de eventos históricos. Então aqui está, ponto. Vou voltar ao senhor Charles de Gaulle, então. Charles de Gaulle? Então, tenho uma informação para lhe dar. Depois, está tudo bem para se juntar aos maçons.com? Sim, ponto Ião. Ah, bem, ouça, é isso que eu via. Exatamente. Na verdade, de Gaulle, grande inteligência. Sempre esquecemos uma coisa. E, aliás, isso é revelador da ruptura na transmissão dos princípios da civilização francesa. Charles de Gaulle recebeu uma educação clássica da velha França. Ele fez seus estudos clássicos. Catolicismo clássico. Ele se casou. A esposa de Gaulle, quando houve o evento do pequeno clamar, ela falava sobre os frangos, mas alguns acreditaram que ela estava falando sobre os policiais, mas na verdade eram frangos no avião. Enfim, tanto faz. Na verdade, de Gaulle e sua esposa eram de um meio clássico. Tanto Yvonne, aqui está, tanto Yvonne recebeu, ele como ela, era oriundo de um meio clássico da velha França. Da velha França. Mas aqui está. De Gaulle sabia que para chegar ao poder, não poderia permanecer fiel aos seus princípios de origem. E como se diz, para que serve conquistar o mundo se é para perder sua alma? E assim, ele restabeleceu, na libertação, os princípios de 1789, que são por definição anticristãos, anticatólicos, de inspiração cabalística. Portanto, contrário, absolutamente, oposto à educação que recebeu quando tinha 7 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos. E acho que esses pais ficaram horrorizados ao ver seu filho. Os pais de Charles de Gaulle ficaram horrorizados ao ver seu filho restabelecer princípios combatidos por seus pais. Restabelecer os princípios de 1889, não vejo os pais de Charles de Gaulle de acordo. Bem, e a maçonaria, que é uma ferramenta de 1889, foi restabelecida por uma ordem de 15 de dezembro de 1943, por de Gaulle, em ligação com a grande loja da França que se chamava Michel Domaine de Gramont, que era, cito a expressão, o maçom de Gaulle. E isso, digo a você com mais facilidade, porque há um documento que foi elaborado em 2020, que eu tenho, e que citei em meu livro As Memórias de Gonto-Biron, na longa prefa de mais de 40 páginas que escrevi. Portanto, maçom de Gaulle, porque é um documento, uma brochura, acho que é uma brochura, é preciso dizer, enfim, um documento que foi redigido pelo grande mestre da grande loja da França, e o grande mestre do Grande Oriente da França em 2020 para o 50º aniversário da morte do general de Gaulle, que explica que de Gaulle restabeleceu a maçonaria, em ligação com tudo, entre Michel Domaine de Gramont e, entre outros, a esse elemento importante. Em janeiro de 1946, portanto, ao fim da Segunda Guerra Mundial, houve a primeira revista maçônica do rito escocês antigo aceito, sob a direção de Michel Domaine de Gramont. E no preâmbulo, ele agradece a de Gaulle que, alguns meses antes, portanto, estamos em um período de escassez, saindo da guerra, comendo mal, pouco. De Gaulle tornou possível, apesar da escassez, a escolha, mais exatamente, a possibilidade de encontrar o papel necessário, tornando possível a fabricação do primeiro número do rito escocês antigo aceito, lançado em janeiro de 1946. E ele agradece no preâmbulo, entre outros, não é só ele, mas entre outros, de Gaulle, que tornou possível o lançamento desta revista. É um pequeno detalhe, mas é muito revelador. Portanto, de Gaulle restabeleceu os princípios anticristãos, anticatólicos de 1789, que envenenam a juventude francesa, e a melhor punição que de Gaulle teve foi maio de 68, onde é uma juventude corrompida pelos princípios materialistas de 89, que foram jogados na cara. Por quais razões exatas ele restabeleceu esses princípios? Caso contrário, ele não teria. Ah, era para prestar elegância? Se ele tivesse permanecido fiel ao princípio de uma França, permanecendo fiel ao princípio anterior a 89, ou seja, do catolicismo tradicional, ou mesmo de uma monarquia francesa restabelecida, de acordo com os critérios católicos tradicionais, e não a monarquia a Orleans, como
houve essa tendência com o Conde de Paris, de Gaulle nunca teria tido poder. Os anglo-saxões teriam recusado o restabelecimento de um sistema oposto a 89. Procurou-se um discurso, não lembro qual ano, que dizia que desde que a França está em república, ela não nos incomoda mais. É uma bela alegoria. E como é que em 68 de Gaulle era tão incômodo? De Gaulle, na verdade, por suas origens, sua formação, ele estava ciente de certas coisas. Ponto. Aliás, esse é fazer algo de errado sabendo que é errado. Mas fazemos mesmo assim. E houve seu famoso discurso, enfim, um discurso. Você sabe, ele apresentava sua política diante de um público de jornalistas e falou sobre o povo judeu seguro de si e dominador após a guarda de permanência. Ponto. Bem, alguns meses depois, todos os convertes e afins foram usados para jogar isso na cara dele. Ponto. Bem, sim. Você sabe. É como em outra pessoa que não tem o mesmo nível que Charles de Gaulle. É ainda uma real socialista. Sim, tudo bem. Mas ela vem de um meio clássico, velha França. E assim, na verdade, com a idade, as marcas da infância, você sabe, a marca da infância é isso que determina tudo, bem como embaixo, aliás, ponto. Bem, é um momento real. Há restos de conservadorismo que chocam o bom social básico, ponto. Charles de Gaulle, visto sua idade na época, que tinha cerca de 76, 77 anos, havia como que respirações da juventude que voltavam. E evidentemente falando dos judeus, povos de elite, seguros de si e dominadores, é isso que ele ouvia quando era criança. Porque o catolicismo, atenção, eu te precisei. A Igreja Católica nunca foi antissemita. Ponto. Ela sempre condenou o antissemitismo, o que deve ser combatido. Mas a Igreja sempre foi antijudaica. Ponto. E assim, a infância de Gaulle, do pequeno Charles, aos 8 anos, 10 anos, sabia que o judaísmo rabínico, o Talmud, era anticatólico, e que os judeus tinham uma vontade de restabelecer uma certa preeminência. Bem, aqui foi uma respiração. Quando ele pronunciou essa frase em coletiva de imprensa, foi uma respiração da juventude que voltava. Ponto. Sim, mas sobre as bases da Revolução, 89. E aqui, curto-circuito. E o que você pensa do governo atual na França em relação ao que você cita, que nos parece há anos-luz? Na verdade, o que é impressionante é que o sistema da Revolução Francesa degrada geração após geração. Geração. E na verdade, temos uma queda progressiva. De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, etc. Ponto. E aqui é o resíduo do resíduo. Você sabe, é o princípio quando você... Dessas experiências podemos colocar... Né? Como dizer? Um elemento de decomposição de mofo. O mofo vai se desenvolver sobre um produto saudável. O produto saudável, afinal, alimenta o mofo. Mas em algum momento, o mofo se desenvolve. E o produto saudável que alimentou, que permitiu que o mofo persistisse em algum momento, não há mais esse produto saudável. O mofo, ele comeu tudo e morre em seu próprio suco. A Revolução Francesa é o mofo que foi implantado sobre o corpo relativamente saudável do povo francês, exceto os dirigentes revolucionários, mas o povo francês. Há 90% camponeses. Como todos os povos da época, para seus saneamentos, com sua qualidade dos falsos, mas que tinham os referentes católicos. Clássicos helênicos, porque também somos herdeiro de Roma e Atenas, e a mofo revolucionário desenvolveu-se aos poucos. A característica do lado nutritivo próprio do povo francês derreteu-se aos poucos no século XIX. Isso acelerou. E agora? O mofo é putrificante e pare de produzir isso, ou seja, 1% da população francesa, talvez 0,8%, talvez 2%, enfim, é minoritário e o mofo está morrendo em sua putrefação, porque não tem mais o que comer. E ela vai morrer em seu próprio suco. O mofo, o lado podre, o próprio mofo, e a revolução é isso. É a morte, na verdade. A revolução. Talvez o último governo francês. O que prevemos é um resíduo. Pode haver um soluço de sobrevivência do mofo. Não temos 50 anos.
E uma última palavra sobre os eventos em Gaza. Todas as populações civis que estão sendo dizimadas, isso vai marcar uma mudança? É uma limpeza étnica em Gaza. Onde, na verdade, os líderes israelenses, é bom saber, é Netanyahu atualmente, mas não devemos nos enganar. Todos os líderes israelenses, independentemente da etiqueta política, sempre favoreceram uma política de colonização. Com momentos de aceleração e momentos mais lentos, mas o resultado, quando você vê de 1967, quando a Cisjordânia, ou melhor, Judéia e Samaria, se usarmos o vocabulário da outra parte, foi ocupada, na verdade. Você tem. Eu acho que passamos de 150 mil para 700. Colonos, as populações palestinas muçulmanas foram colocadas para fora, então isso é um... O todo está corroído e, na verdade, a finalidade é chegar a um Israel se expandindo cada vez mais com um mundo muçulmano parcelado, de onde vêm essas guerras, esses distúrbios. Mas eu sempre digo que até os judeus de Israel serão vítimas, porque na mente de certas facções judaicas, eu sempre digo, certas facções judaicas, eles inventaram de trucidar judeus, porque consideram em sua mente distorcida que o sacrifício humano deve, como eu disse, o globalismo é um sacrifício. Para passar da abundância a um novo mundo, é preciso sacrificar todos os não voluntários. Independentemente da cor da pele, mas sacrificar judeus é a oferta mais digna na mente. Aí está. E eu não estou inventando nada, basta ler. Não convido ninguém a ler meu livro Arquivo do Globalismo, publicado pela Nova Tempos, e apresentei em anexo 1. Os escritos do messianista Jacob Frank, de 1767, está escrito em... E Mariaco é o original apresentado por uma equipe de acadêmicos judeus americanos em 1982, liderada por Ben Z. Overalder. Eles encontraram os originais, traduziram e apresentaram em 20 e 25 páginas em inglês. E à esquerda, a explicação em inglês. À direita, a tradução em francês. Está bem claro nos 4 pontos do programa político e espiritual. E Jacob Frank, do messianista Jacob Frank, no século XVIII, que é preciso sacrificar os judeus, está escrito em letras garrafais no contexto da Apocalipse. Então a revelação. Então eu não faço nada além de repetir o que eles escreveram. Então é um programa abominável, distorcido e de essência satânica. Lembro que tudo é... Este documento que acabei de citar vem de uma publicação acadêmica em 1982, dirigida por Ben Z. Overalder, que morreu há alguns anos. Coloquei a fonte da revista acadêmica e voilá. O livro saiu em 2020, eu acho. Bem, não tive problemas. São os documentos de arquivo. Então, para terminar, você tem uma última palavra? Uma palavra de esperança, talvez? Então, palavra de esperança, sim, nesse sentido, que nossos inimigos a fundo satânico não podem ganhar. Ganhar batalha não ganha a guerra. Então, o fundo de otimismo e autêntico que tenho é que não venceram. Mas eu sei que, infelizmente, antes de sua derrota final, nós sofreremos. Não devemos nos enganar. Vamos sofrer para sair. É preciso que os princípios de 1789 do Vaticano II sejam eliminados até a raiz e, portanto, isso só pode acontecer a menos que um milagre onde as pessoas, de repente, tomem consciência de que, de fato, é preciso mudar de rumo. Fora isso, de eventos dolorosos e na dor, e um empurrão da providência, isso é inegável. Haverá uma mudança de rumo, mas... em um cataclismo, meu Deus. Muitos malvados morrerão, mas, infelizmente, também haverá muitos inocentes a passar para o lado de lá. Mas o que você quer? Pagamos pelos erros de geração em geração. Talvez para terminar. Sim. Então, as memórias do Visconde de Gontobirron estão na Book Edition, autopublicado. Então, vá lá. Então, na Book Edition, diretamente, eu fiz uma introdução de cerca de 40 páginas, na verdade. Essas memórias são do primeiro embaixador da França em Berlim após a derrota francesa em 1870, as tropas de Apolo em Sedan. E por que isso é muito moderno? Porque Gontobirron é confrontado com os globalistas da época. Ele entende perfeitamente Bismarck. Faz tudo para alertar os líderes franceses, incluindo Adolf Thiers. Então você tem Gontobirron
Adolf Thiers, Bismarck e o banqueiro. De Bismarck, Blas Schroeder e Gontobiro entendeu tudo, porque ele tem um espírito clássico. Velha França e ao contrário de Gaulle, ele não virou a casaca e, portanto, quer alertar, entre outros, Adolf Thiers, mas ele que é um espírito liberal, e Bismarck quer, e consegue reinjetar os princípios de 439. Mas numa república vulgar de gambeta vulgita. Mas a república, como ele diz, conservadora, Adolf Thiers, que apresenta as aparências. Das pessoas boas da burguesia bem pensante, mas por trás é podre, e é isso que Bismarck consegue restabelecer para grande desgosto de Gontobiro, que havia entendido perfeitamente a nocividade e a habilidade do projeto de Bismarck. Ele faz tudo para prevenir. E diz, em resumo, sequoia. Se Bismarck ganhar, vamos pagar muito caro. E em 2024, estamos na continuidade desses eventos. Na verdade, é uma foto de uma época da evolução do globalismo. Gontobiro que entendeu. Em resumo, se isso continuar nesse sentido, vamos pagar muito caro, porque isso e aquilo. Eu explico todas as razões, tanto de ordem política quanto financeira, espionagem e até prostituição. Isso desempenha um papel. Isso eu admito que... É como um romance. Sim, e tudo está referenciado. E há uma coisa, Adolf Thiers. Por mais liberal que fosse, ainda assim, agradeceu a Gontobiro pelo trabalho que ele fez. Porque Gontobiro conseguiu reduzir o tempo de ocupação das tropas prussianas na França. Porque devíamos pagar em virtude do Tratado de Frankfurt de maio de 1871, 5 milhões de francos em ouro, e isso deveria terminar em março de 1875, ele conseguiu reduzir e acelerar esse pagamento. Isso terminou em setembro de 1873. É bom saber que as tropas de ocupação prussiana eram às custas dos franceses e, portanto, 1 ano e meio de ocupação a menos para os franceses. Não tem mais que pagar os custos de ocupação, então Gontobiro conseguiu reduzir em 1 ano e meio, e, como se chama, Adolf Thiers, para agradecer a ele por seu compromisso, mesmo que Adolf Thiers, apesar de tudo, não tenha compreendido tudo que Gontobiro queria fazer. Você tem um jornal oficial da República Francesa de 17 de março de 1873, coloquei o original e tudo embaixo, na coluna de baixo, e continua à direita, Adolf Thiers. Apesar de tudo, e apesar de tudo também, tudo a seu crédito, concede a mais alta distinção. A Gontobiro, fazendo dele grande cruz da Legião de Honra. Voilà. Então, é um senhor Gontobiro. Mas são planos que mudaram. Pois os denunciantes atuais não têm direito a essas honras. Ah, sim, mas você sabe. É o que eu estava dizendo. O mofo consome tudo. O sistema cozinha em seu próprio suco. Muito obrigado, Pierre Lage, por essa entrevista excepcional. Obrigado, obrigado.